senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa presente, os munícipes. Ouvindo o nobre colega Roque Ferreira, eu quero dizer o seguinte, que realmente algumas coisas são sempre jogadas para comissões ou para contratações. E toda vez que você tiver um problema e não quiser a solução, crie uma comissão. Se você não criar uma comissão, faça uma contratação de alguma coisa para poder esperar para ver como é que vai ficar e quando que vai dar e quanto tempo a gente vai conseguir empurrar. Na verdade, é mais ou menos por aí que a gente fala do que vem acontecendo em alguns setores da nossa sociedade. Mas eu queria iniciar a minha fala desejando boa sorte à recém-contratada diretora da Fundação de Saúde. Eu torço para que ela faça uma boa gestão, torço mesmo, e desejo muito boa sorte. E peço a ela para que pratique algo que não vem sendo praticado, que é o diálogo com os servidores. Eles sabem onde estão os problemas. Eles apontam para vocês até a solução. Para isso, Deus nos deu 2 orelhas e uma boca só, que é para a gente aprender a ouvir. E faz-se necessário, principalmente na área da saúde, que se dê um pouquinho de atenção às pessoas que vivem o dia a dia desse problema. Agora eu quero comentar uma coisa. Na terça-feira, infelizmente, foi ligado no meu consultório por uma usuária da UPA da Bela Vista para dizer para mim que não tinha médico na UPA da Bela Vista. E que ela estava muito preocupada, porque não era que não tinha médico na UPA da Bela Vista, é que ela também ficou sabendo que o SAMU só tinha um médico. Então eu fui dar uma chegadinha no SAMU, e era verdade. O SAMU só tinha um médico. E quando só tem um médico, esse médico não pode sair para atender a ocorrência. Então vejam, senhores, outro dia foi na UPA do Meridota, mas tinha médico para sair e para dar o atendimento, e a família já passou por um dissabor. Imagine tendo um só que não pode sair. Então, eu digo o seguinte, a população está cansada de esperar. Precisa resolver. Infelizmente, a pessoa já chega com uma série de problemas. Mas quem já está, sabe dos problemas. São 6 anos, 10 anos, 12 anos que a gente escuta falar dos problemas. Gente, já passou dos limites. Senhor secretário, senhor prefeito, resolva. Esse problema não é do legislativo, como todas as pessoas pensam, a grande maioria. Os munícipes vêm e acham que nós, vereadores, principalmente vereadores médicos, é que vamos resolver. Não. Isso é questão de executivo e de gestão. Por favor, resolvam. Não dá mais para ficar desse jeito. Quantas mortes terão que acontecer até que se resolva isso? Vamos resolver isso. E digo assim, se eu tenho uma empresa e a minha empresa está com problema, eu não vou para congresso, nem vou para a Fórmula 1. Então a gente fala que tem gestores importantes, logo abaixo do secretário de saúde, tem todo o direito de fazer todos os cursos de qualificação que quiserem. E eu acho muito importante, as pessoas têm que se qualificar. Mas na hora do incêndio, tem que estar aqui. Tem que abrir mão do curso. Tem que abrir mão de ir assistir a Fórmula 1. E tem que ouvir os colegas. Por favor, resolvam. Isso é muito importante. Olha, eu quero imaginar que só eu estou pensando isso. Gostaria muito, quero imaginar que só eu, que é um devaneio meu, que é uma loucura minha, que realmente é uma falta de juízo minha. Dizer que em política, dividir para conquistar, dividir para reinar, que essas situações, elas são usadas para você ganhar o controle das pessoas, através de fragmentações de grupos, que possam realmente, às vezes, ter uma propositura de fiscalizar. Então, fragmentar significa execrar, eliminar, abafar. Mas eu quero imaginar que isso tudo realmente é devaneio meu. A estratégia da fragmentação, ela é muito bem utilizada e foi muito bem disseminada por Maquiavel no seu livro Príncipe. Ele dizia o seguinte,
que um capitão devia se esforçar ao máximo, mas ao máximo, tinha que se esforçar mesmo, para dividir os seus pares. Aí ele proveria desconfiança entre os seus pares e dava motivos para que as forças se esvaíssem, para que as pessoas ficassem enfraquecidas e jamais tivessem o poder de argumentar ou de confrontar. Mas eu gostaria muito que isso fosse devaneio meu. Traiano Boccalini, na sua ópera La Balança Política, deixa bem claro: divide e impera. Dito isso, na sua ópera Frases de Sir Francis Bacon, que é uma grande arte da política, divide, fragmenta, dissipa, cria discórdia, mas eu realmente quero que seja um sonho. Senhores, fazer gestão por absolutismo fere todos os direitos democráticos, todos os que eu conheço, e essa Casa de Leis, ela não pode ser fragmentada, Essa Casa de Leis não pode ter G5, G6, G7, G8. É um absurdo isso. Né? Mas ela tem que manter o seu princípio fundamental, que é o de independência, que é o poder de fiscalização, que é não se curvar a barganhas. Esse é o principal princípio dessa Casa de Leis. Então, quando o JC cita G8, G9, eu quero entender que isso não existe. Porque se existir, nós estamos criando um grande problema para essa Casa de Leis. Se existir, que seja um sonho, um devaneio meu, uma loucura. E se existir, que não tenha nenhuma intenção por trás dessa situação. Senão isso vai complicar muito. Porque se a gente pensar em G sei eu que número, nós vamos ter que pensar de quem vislumbrou os Gs. Por que os Gs? Existe alguma voracidade atrás do G? De quem é essa voracidade? A quem cabe? Ora, meu caro Watson, eis a questão. E fica sempre uma dúvida. Então, eu quero dizer o seguinte, que essa Casa de Leis, elas não é para ter G nenhum. Ela é para ter fidelidade aos seus princípios, princípios de representantes do povo, princípios com a transparência, princípios com a fiscalização e princípio com aquilo que a população quer, que é uma política diferente. Está todo mundo cansado dessa política que está aí. Ela precisa mudar. E ela não vai mudar se criando qualquer G. E eu quero dizer o seguinte, vou ser sempre fiel àquilo que eu acredito, na transparência, no compromisso e na representação daqueles que me deram uma carta em branco, que é para poder estar aqui. Então, eu peço, senhores, e espero, e torço, tá? Por um governo firme, mas bom para a cidade. Por um governo firme, mas que não divida essa Casa de Leis. Por um governo firme, mas com clareza de atitudes. E sempre com uma boa proposta de governabilidade. É a única coisa que eu espero. Muito obrigada.